Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é entrevista. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são ler e compreender entrevista, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. Vejamos uma definição de entrevista. É um gênero textual que se estrutura em perguntas e respostas, tem origem na modalidade oral, porque é o resultado da interação verbal de entrevistador e entrevistado. Isso mesmo. Então, uma entrevista, seja ela impressa ou seja ela em vídeo, em áudio, sempre acontece um momento de preparação antes desse resultado que vemos. Antes de uma edição de vídeo, de uma edição de áudio ou de uma edição de transcrição mesmo, de transformar a fala, a gravação em palavras, em texto escrito. Porque o jornalista, ele pesquisa, ele tem aí uma série de temas que ele escolhe, um entrevistado a respeito desse tema, e ele prepara as suas perguntas e em determinado momento faz essas perguntas ao entrevistado que as responde de uma forma clara e objetiva, porque a finalidade da entrevista é informar a respeito desse assunto, dessa temática. Sempre adequando a linguagem ao público-alvo e também ao suporte em que a entrevista vai ser publicada. Vejamos aqui, temos algumas informações a mais. Existem inúmeras finalidades para este gênero: divulgação, técnica, instrucional e de emprego. Uma entrevista de divulgação, um exemplo que podemos pensar, é aquela entrevista em que nós temos um produto cultural, um livro, um filme, uma peça de teatro, e o artista, o escritor, está ali para divulgar aquela obra que ele fez, trazendo informações sobre aquele novo produto para o leitor. O leitor normalmente segue o cantor, o artista, a temática e acaba sabendo ali qual é o lançamento que se dará na sequência daquele autor, daquele cantor. Ainda a entrevista que é técnica. Da mesma maneira, podemos pensar em um composto farmacêutico, em uma ferramenta, em uma máquina que foi produzida aí para auxiliar alguma atividade. E ocorre uma entrevista. Então, o responsável técnico, o cientista, quem criou aquela máquina ou criou aquele produto, vai trazer informações técnicas na entrevista sobre aquele produto. Da mesma forma, uma entrevista instrucional, ela serve para ver o grau de instrução que uma pessoa tem de determinado assunto, possivelmente faz parte de um processo seletivo para uma vaga de emprego. E falando de emprego, temos a entrevista de emprego, que além de ver dados da escolaridade da pessoa, também pode ver dados de suas habilidades e também do seu comportamento, se são adequados ao que a empresa está buscando. Outra informação, quando temos a entrevista no campo jornalístico. O gênero entrevista segue um padrão, isso mesmo. Qual o padrão? A sua estrutura. Normalmente encontramos um título, que também pode ser chamado de manchete, a contextualização e perguntas e respostas. Opcional, em determinados momentos encontramos um subtítulo, que tem o papel de completar o título. E qual é o papel do título? Resumir aí o assunto que irá ser abordado. A contextualização, nós temos aí as principais informações mencionando quem é a pessoa entrevistada, a sua escolaridade, a sua importância naquela temática. E as perguntas e respostas, que é o principal, onde o assunto é abordado, é debatido de certa forma, através das perguntas feitas pelo entrevistador e das respostas dadas pelo entrevistado. Vejamos aqui um fragmento de entrevista, acompanhe a leitura. O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional, Fernando Aguiar.
Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração. Observe que já no início, no título e no subtítulo, nós temos informações importantes. Temos a temática, temos a complementação aí, através do subtítulo. No subtítulo já temos informações importantes do entrevistado, que é um psicólogo, que é especialista nessa área de vocação, de orientação para a escolha da profissão, e também o entrevistador, que aqui, como é uma entrevista impressa, nós temos a Gabriela Andrade, que entrevistou o Fernando Aguiar. Seguindo, temos a primeira atividade, temos o título para você se basear e responder. O título deve despertar a atenção do leitor e resumir o tema abordado. Explique como se deu a elaboração do título dessa entrevista, como o título foi pensado, como ele foi escrito, de forma que desperte mesmo a curiosidade do leitor. Responda. Voltamos, respondeu. Como se dá aí a construção e elaboração desse título de forma que desperta a curiosidade do leitor? É através das palavras, né? Há um jogo de palavras aí, há algo que faz o leitor refletir sobre o que vai ser abordado na sequência, quais perguntas e respostas serão feitas nessa entrevista. Vejamos a resposta. O título faz uma paráfrase da tese, e o uso da palavra segredo tem a intenção de despertar a curiosidade do leitor. Pense bem, é a segunda palavra que temos aqui no título, né? Segredo. Quando você, em qualquer momento, ouve alguém mencionar essa palavra, você já faz uma pausa, né? Segredo.
é algo importante, é algo que poucos sabem, é algo que talvez não deve ser espalhado, divulgado. Então, isso sim, o uso dessa palavra desperta a atenção do leitor. Além do que, nós temos aqui a opinião do próprio entrevistado já no título. A questão do autoconhecimento, né, que é o segredo, é uma paráfrase do que pensa o entrevistado a respeito de toda essa temática profissional. Atividade de número 2. Temos aqui o subtítulo. Vamos reler. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional, Fernando Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração. Qual é a finalidade do subtítulo da entrevista? Se você prestou atenção no início, eu já dei essa resposta. Então comece a sua. Voltamos. E aí, qual é a finalidade do subtítulo? Vejamos uma possibilidade de resposta. O subtítulo tem a finalidade de apresentar o tema e o entrevistado, trazendo informações sobre sua profissão e a relação com o assunto. Isso mesmo, esse subtítulo em questão traz informações de quem será o entrevistado, complementando a temática, a tese que está lá no início, no título, ainda trazendo informações sobre a sua profissão. Isso traz respaldo, credibilidade, então ele sabe do que irá falar, ele sabe que respostas dar, já que ele é um especialista nesse tema, e isso está diretamente relacionado ao assunto, né, à temática da nossa entrevista. Vejamos agora a sequência. Nós temos aqui a contextualização da entrevista. O grande desafio para o jovem é decidir qual profissão seguir. Para ser exitoso nessa missão, o segredo está em apostar em autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. É o que defende Fernando Aguiar, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, que desenvolveu uma metodologia vocacional. Analise agora os elementos dessa apresentação. Não temos ainda nenhuma pergunta, nenhuma resposta. Quem formulou essa apresentação, contextualização do entrevistado foi o jornalista. Após a entrevista, ele elaborou, ele teve uma base de tudo que foi tratado ali e fez esse parágrafo. Então nós temos aqui já o direcionamento ao público-alvo, que é para o jovem. Temos ainda informações biográficas, que aí trazem mais respaldo de quem é o entrevistado. Então temos aí trazendo que ele é um mestre em psicologia, então ele, além da faculdade, ele teve uma especialização nessa área.
E ainda a opinião, a tese a respeito da temática, que ele acha que o jovem, para fazer uma escolha, para planejar seu futuro, ele precisa se conhecer. Atividade número 3. Na contextualização, são apresentadas informações acadêmicas do entrevistado. Qual é a relevância dessas informações? Por que essas informações são importantes? Responda. Voltamos, vamos ver a correção desta pergunta. As informações biográficas do entrevistado destacam o trabalho feito como psicólogo vocacional. Isso mesmo, é a questão que já mencionamos lá no início, no subtítulo. Cada informação biográfica traz mais respaldo de quem é esse entrevistado e da sua importância para a temática, porque as respostas, os conceitos, as ideias, as dicas que ele traz serão importantes para o leitor. Vejamos agora perguntas e respostas feitas a esse entrevistado. Quais são as dificuldades envolvidas ao decidir por uma profissão? São obstáculos diferentes para cada pessoa, e os desafios não existem apenas ao escolher uma carreira. Ao longo da trajetória, a pessoa vai se deparar com perguntas que sempre voltam. Como? Será que é isso que eu quero continuar fazendo pelo resto da minha vida? Nessa resposta, o entrevistado traz um argumento de exemplificação. É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, se elas sempre vão ficar naquela profissão. Então ele traz isso como resposta, como sustentação da sua opinião. As pessoas sempre se perguntam isso, muitas vezes porque não se conhecem, não sabem dos seus interesses. Como os jovens podem ter clareza sobre qual carreira seguir? Qualquer processo de escolha ou planejamento tem de começar com o autoconhecimento. É preciso pensar sobre as respostas para as perguntas como: quem sou eu e o que quero para a minha vida? Na internet há vários testes de orientação profissional gratuitos que pecam por priorizar apenas os cursos disponíveis no mercado, em vez de valorizar o autoconhecimento. Nesta outra resposta, nós encontramos novamente a tese sendo retomada e ainda um outro argumento de exemplificação, onde ele menciona que na internet muitos testes existem a nível de profissão, mas eles não consideram a ideia do autoconhecimento, do interesse do jovem, apenas os cursos que estão disponíveis. Todo profissional terá algum momento de crise ao longo da carreira. É nessas horas que a gente reflete sobre o que deseja continuar fazendo pelo resto da vida.
Se tiver feito uma escolha desconectada com os próprios propósitos, a pessoa pode se sentir forçada a permanecer trabalhando com aquilo por falta de outra oportunidade, o que causa sofrimento e até adoecimento. Então temos novamente um exemplo aqui sobre o profissional se questionar, né, e ter uma crise aí na sua carreira, se ele vai fazer aquilo sempre. E ainda um outro argumento que é causa e consequência. A causa, a pessoa escolher uma profissão e não gostar dela. E a consequência é ter uma insatisfação, ter um adoecimento devido a essa escolha ruim. Como começar essa jornada de autoconhecimento? É difícil, dá trabalho. Normalmente é algo complexo de se fazer sozinho. A ajuda de amigos, familiares ou de um profissional se faz necessária para que a pessoa possa entender as próprias características e interesses. Para quem quer iniciar esse processo sozinho, uma sugestão é fazer uma lista de coisas de que gosta e outra de coisas de que não gosta. Nessa resposta, nós temos uma réplica. O que é uma réplica? O entrevistado citou várias vezes se conhecer, autoconhecimento, saber seus interesses. Então, essa é a opinião dele e ele vai retomando diversas vezes. Até que um momento, o entrevistador pergunta, então como o jovem pode se conhecer? Como ele adquire esse autoconhecimento? E isso é a réplica. De tanto se citar, ele quer um aprofundamento nessa temática. Escreva sobre quem você é e sua trajetória de vida, explicando com o que se identifica ou não. Colocar no papel pode ajudá-lo a visualizar seu perfil no mundo. Muitos jovens que vão prestar vestibular ou Enem se sentem numa encruzilhada sobre a escolha da profissão. Às vezes, não se identificam com nenhum curso. Qual a dica para quem está nessa situação? A única opção é se preparar. O que acontece muito é que jovens só se preocupam com isso no terceiro ano do ensino médio. É importante começar a pensar no primeiro ano do ensino médio. Certo, encerramos, vimos aí vários elementos que compõem a entrevista. E a pergunta 4, no corpo do texto, o enfoque se encontra mais na pergunta ou na resposta? Por quê? Responda. Voltamos, e aí, o que é mais importante em uma entrevista, a pergunta ou a resposta? Antes de irmos para a correção, preciso corrigir uma coisa que temos aqui na pergunta. Há um erro na pergunta, isso mesmo. Garanto que você já percebeu, né? Esse porquê aqui, ele deve ser separado. É o porquê
do final da pergunta, né? Então ele deve ser separado. Na verdade, se ele tivesse até no começo, também seria separado. Só não teria o nosso acento. Então, corrigido, o porquê deve ser separado aqui, seguimos para a correção. O enfoque se encontra mais nas respostas, pois nelas o entrevistado retoma a tese e apresenta argumentos. Isso mesmo. O mais importante é a resposta que nós temos em uma entrevista, as explicações que nós encontramos nessas respostas. E falando sobre toda a linguagem de uma entrevista, a utilizada no texto que lemos, ela é formal ou informal? Se você pensou informal, é a resposta correta. A linguagem utilizada aqui é uma linguagem formal. Foi publicada em um meio de comunicação que abrange muitas pessoas, então se faz necessário esse tipo de linguagem. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão de fragmento de entrevista, retomamos o assunto, informações explícitas e implícitas, tese e argumentos, e também seus elementos de composição, isso mesmo, como se estrutura uma boa entrevista. Agora sim, no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!